Pessoal, boa noite. No último story, eu tô entrando hoje para falar da segunda parte do episódio de American Horror Story que eu havia começado na semana passada. A gente vai lembrar um pouquinho que no primeiro episódio a Scarlett tinha dado cabo da vida das meninas, né? Que havia acabado, que tinha feito cyberbullying com ela e tal. E aí agora, na segunda parte do episódio, vai ter o desenrolar da série. Do segundo episódio. Lembrando que a American Horror Stories são várias histórias com algumas ligações da série mesmo, né? Vocês podem assistir a primeira parte que eu deixei aqui gravado no. Eu tinha deixado gravado no meu perfil. Então você pode ir lá e dar uma olhada pra você não ficar muito perdido do que eu tô falando, tá bom? A segunda parte do episódio, ela começa depois que a Scarlett tinha acabado com a vida das meninas que tinha feito cyberbullying com ela. Ela voltou e apareceu uma pessoa vestida com aquela roupa de borracha que ela tinha aparecido no final do episódio. Então, na segunda parte desse episódio, a gente descobre quem que é a pessoa que estava por trás daquela máscara. Então, aparecem alguns novos personagens da série, que é a Ruby. A Ruby, ela lembra muito a Zendaya que fez o filme do Homem-Aranha, ela lembra um pouquinho. Então, nessa segunda parte, eu anotei alguns pontos aqui, né, pra eu não ficar muito perdido. Então, eu anotei algumas partes aqui. Então, nessa segunda parte, aparece ela e ela a Scarlett começa a ter um relacionamento com a. Começa a ter um relacionamento com essa Ruby. Aí começa a desvendar por que que a Ruby foi parar dentro da casa a casa mal assombrada, né? Que apareceu na primeira parte do episódio do American Horror Story lá da primeira temporada. Lembra da Murder House? Então, ela é uma pessoa problemática. Ela foi vendida por um cara que falava que era tio dela. E ela vai, e pra dar cabo da própria vida dela, ela entra dentro da casa e acaba cortando os pulsos e ela fica presa. Só que ela não sabia que a casa tinha esse poder. Então, dizem, né, muitas pessoas dentro de alguns stories que eu vi, dentro de alguns vídeos que eu vi, falam muito da teoria dos infernos, né? Que a Mother House seria um inferno. Então, morreu. Existe alguma coisa ali dentro daquela casa, alguma coisa ali dentro daquela casa que prende ela. Que prende as pessoas, né? Então ela acabou cometendo um suicídio, né? Dentro daquela casa e ela fica presa. E o intuito dela, para ela não ficar sozinha, ela quer também que a Scarlett também faça a mesma coisa que ela fez no início, né, da vida dela. Então, no desenrolar da casa, aí o relacionamento do Michael e do Troy, eles começam a definhar, porque todo mundo ali, parece que aquela casa tem alguma coisa que tudo que acontece, todo mundo que tem um relacionamento, que vai pra dentro dessa série, dentro dessa casa, nessa série, começa a ter um problema com o relacionamento. E o relacionamento dos dois não estão dando muito certo, porque a casa ela não rende dinheiro. E todo mundo que compra aquela casa, ela compra a casa com aquela intenção de render dinheiro em cima das coisas que acontecem ali dentro. Porém, tem uma coisa negativa ali dentro daquela casa que acaba atraindo as pessoas e as pessoas acabam tendo problemas de relacionamento, né? E o Troy, ele acaba sendo um vigarista. Como assim um vigarista? Ele acaba querendo lucrar em cima do relacionamento dos dois. Ele começa a dar em cima do Michael, apesar que os dois já não estão com um relacionamento legal, e eles acabam. Ele acaba traindo, né? O Michael e o Troy acaba traindo o Michael com o Adam, que é esse empreiteiro. E eles descobrem eles acabam descobrindo quem foi que acaba descobrindo os corpos das garotas que a Scarlett havia dado cabo da vida e colocado dentro da casa, prendeu dentro da casa. E só que como o Adam, ele estava com um empreiteiro, acho que é geralmente fala mexicano, né? Um mexicano, e ele viu que ele estava morto lá, e viu que os corpos iria denunciar. Que o Adam não fez, o Adam acabou dando cabo da vida desse mexicano também e acaba colocando dentro da casa. Só que dentro daquela casa acontece um monte de coisa. Eles acabam correndo, tentando fugir. Quando eles vão sair, eles descobrem que também estavam presos dentro da casa, porque a Ruby, quando ela quer manter a Scarlett dentro da casa. Quando ela quis manter a Scarlett dentro da casa,
ela começa a se revelar uma pessoa problemática, uma pessoa também psicopata, porque no episódio, ela, como a Ruby, ela quer que a Scarlett fique presa dentro da casa, mas ela não quer dar cabo da vida dela. Ela quer fazer o seguinte, ela quer manter ela dentro da casa, então aí o que que ela faz? Ela vai e acaba com os pais da Scarlett. E eles descobrem que eles estão presos. Aí eles lembram que eles ficaram presos porque a Ruby acabou matando eles. Quando eles só descobrem isso quando eles tentam fugir. Só que quando a Scarlett, ela não, quando ela deu o fim da vida das meninas, ela não imaginou que as meninas estariam presas dentro da casa. Então as meninas queriam também acabar com ela do jeito que ela acabou com elas. Então, aí a Ruby, que é a menina que tá presa lá, ela começa a defender ela dessas garotas. Então, elas acabam tendo um relacionamento ali, um namoro, né, um crush, e uma defende a outra. Na verdade, mais a Ruby que defende. Elas pretendem sair. Então, durante essa parte do episódio, eu percebi algumas referências de alguns episódios do American Horror Story, que é a de Roanoke, que é quando eles estão consultando com o psicólogo, eles acabam vendo lá o Troy, ele fala que ele viu um homem vestido com cabeça de porco. Então ele conta pra eles que ele conta pra psicóloga, que até então a psicóloga também é um fantasma dentro da casa. Ela conta para eles que conta que viu esse homem vestido de porco, com a cabeça de porco e tal. E quando ela tá contando para eles, acabam lembrando da história que aconteceu em Roanoke, que, se eu não me engano, é a oitava temporada de American Horror Story. Elas também pensam em sair na noite de Halloween. A noite de Halloween, pra quem assiste essa série, na noite de Halloween é a noite onde que os mortos podem andar pela terra, segundo a série, que eles podem andar pela terra, sair da casa de onde eles estão presos. Quando elas saem pra ir pra festa, o que elas percebem? Elas percebem que eles tem a festinha, tudo bonitinho. Aparece também um letreiro nessa festinha que chama Freak Show, que também é uma temporada de American Horror Story. Então, foi algumas coisas que eu notei dentro dessa temporada. Uma coisa que eu vi que eles tiveram alguns simbolismos e tal sobre essa temporada. Eu assisti os outros episódios, mas os outros episódios eu não me lembro muito bem, então eu tô revendo. Pode ser que amanhã eu acabo postando aqui também, acabo fazendo uma live, então pode ser que eu fale deles. Mas porque até mesmo é um pouquinho cansativo. Anotar, você assistir é diferente de você anotar detalhe por detalhe e também falar, né? Voltando aqui na série. Quando ela volta lá pra. Quando elas saem pra ir pra essa festa, né? Que é a festa de Halloween. O que as meninas que estão presas lá, da Maia, a Maia e as outras três garotas, elas querem dar cabo da vida da Scarlett fora da casa. Por quê? Se ela morrer fora da casa, ela não volta. Ela não consegue voltar. Então o amor das duas vão ser destruídos. Quando a Scarlett ela tá lá na festa, ela encontra a Shanti. E a Shanti, ela fala pra ela assim, olha, eu sei que foi você que matou as meninas. Eu sei o que vocês fizeram com as meninas. Então, eu sei o que vocês fizeram, eu sei o que você fez. E mesmo assim, quando a polícia foi lá, ela acabou falando com ela que não, que ela não acreditaria que a Scarlett tivesse feito isso. Na hora que quando ela encontra com ela tá com a Ruby ela humilha ela, a Ruby não quer que ela não quer que ela fique próxima, porque ela pensa que é uma garota que ela tá dando em cima dela. Depois disso, a Shanti tá chorando, aparecem as 4 garotas e querem dar cabo da vida da Ruby, por quê? Se vingar, porque a Ruby, ela não falou pra polícia que a Scarlett fez aquilo com ela. Então, na hora que elas vão pra fazer alguma coisa com a Shanti, aparece a Ruby, e a Ruby defende e não deixa que ela faça nada com elas. Ameaça elas, e aí elas vão embora. Mas isso não termina, porque né, dentro da festa elas começam a querer pegar a Scarlett foge e tal. Aparece várias vezes fugindo dessa situação, do fim do fugir das garotas que querem se vingar. Olha, elas terminam, elas conseguem fugir, vai pra
conseguem fugir até vai amanhecer, porque é o seguinte, quando um espírito, ele, na série, quando um espírito, ele tenta fugir, ele tenta, ele fica lá durante a lua de sangue, quando ele tenta, fica lá na lua de sangue, quando acaba, elas têm que voltar, e no final do dia, elas não conseguem, e elas vão voltando pra casa. Aí a Ruby, ela perdoa, a Ruby, ela deixa a Scarlett ir embora, porque a Shanti falou com ela assim, olha, se você ama tanto ela, por que que você quer prender ela aqui dentro da casa? Então, no final, ela deixa ela ir embora. Eu, assim, como todo finalzinho de American Horror Story, né, e não seria diferente com Stories, que ela fica, os espíritos acabam vivendo felizes dentro da casa, vivendo como uma família de margarina, sabe? Seja até cômico, uma série que trata tanta selvageria, tanta coisa louca, eu acho que acabam vivendo como família dentro da casa. E a Scarlett, ela se vinga do cara que comprou a Ruby, que quando ela contou pra ela a história, ela sofreu algumas coisas na mão do tio dela, que havia comprado ela. Então ela vai e se vinga, ela acaba também acabando com esse tio dela, e ela sempre fica voltando nos Halloweens. Tá, minha opinião sobre a série, tá? Olha, foi mais ou menos. O primeiro episódio foi tranquilo. O segundo episódio foi. O segundo episódio já foi mais. Foi um pouco sem sentido. American Horror Story é uma série boa. É algo muito legal. Mas eu acho que ela mostrou um pouquinho de outras coisas faltou mais, né? Faltou mais aquele tchan, faltou mais aquele banho de blood. Faltou aquele banho de blood, ficou muito, muito legal, já que poderia ter sido mais legal. Foi mais uma historinha de romancinha entre duas garotas, uma família diferente, uma família do futuro. Apesar que no American Horror Story, na primeira, no primeira temporada, tem um casal gay que também morre na casa. Eu não sei por que que ele não apareceu nesse episódio também. Que teve um casal gay que conta a história. Porque o American Horror Story, na série, ele acaba contando de trás pra frente. Nessa, ela teve uma ordem cronológica. Pelo que eu vi, acho que o último episódio dessa temporada fala da Mother House. Então são 3 episódios dessa temporada que fala da Mother House. Tem um que fala que chama Driving. O episódio chama Driving. E ele é legal, mas achei um pouquinho confuso. Eu vou ver qual que é o melhor episódio pra poder falar pra vocês. Quem estiver me assistindo online, beleza, tem um tempinho, para pra ver. E quem não tiver, dá uma olhada lá. Entra no meu canal do YouTube, que não é o mesmo do Instagram, né? O meu canal do YouTube é Diego Aguilar, pode procurar lá, dá uma curtida, ajuda muito aí, tá bom? Obrigado pela essa atenção que vocês me deram. Eu tô melhorando um pouquinho, estou criando meio que um estúdio, diferente da última vez, não estava claro, agora tá mais claro, então eu tô melhorando um pouquinho mais e melhorando um pouquinho no que eu falo, tá bom? Obrigado, né? E até logo. Beijo, tchau, tchau.